35 metros de altura, a estátua do Grande Buda se destaca na paisagem. O local virou ponto de parada obrigatória para quem passa pela BR-101 Norte, na altura de Ibiraçu. Essa é a maior estátua no hemisfério ocidental de Siddhartha Gautama, líder religioso indiano criador do budismo, e a segunda maior estátua dele no planeta. Ela tem 350 toneladas de concreto, aço e ferro. A estátua convida os viajantes a conhecerem o Mosteiro Zen Morro da Vargem. Ele fica a 2 quilômetros de distância, numa área de mais de 570 hectares de Mata Atlântica. Ao longo desse quase meio século de trabalho, o mosteiro se desenvolveu sobre 3 pilares. No pilar espiritual, nós temos a formação e treinamento dos monges e também os retiros voltados para pessoas de quaisquer religiões ou que não tenham religião. No pilar cultural, nós temos um espaço de residência artística em que recebemos artistas de diversos cantos do Brasil e do mundo, onde ali por um tempo pré-determinado ficam hospedados e desenvolvem os seus trabalhos. E no pilar socioambiental, nós temos a educação ambiental. O mosteiro se encontra dentro de uma unidade de conservação. Nós recebemos diariamente, de segunda a sexta-feira, turmas de estudantes, principalmente de escolas públicas do estado, que vêm estudar com a gente como é possível, num período tão curto de tempo, nós estamos falando em cerca de 50 anos, recuperar um espaço e principalmente viver em harmonia com ele. O mosteiro foi fundado há quase 50 anos, em 1974. Na época foi preciso recuperar a vegetação do local. Com a ajuda do naturalista Augusto Ruski, foram plantadas 300 mil mudas de espécies nativas. A vegetação exuberante traz aconchego e tranquilidade, ajudando os visitantes a entrarem no clima. Imagens e elementos que remetem ao budismo estão por toda parte. Monge, o Brasil é um país de matriz religiosa primordialmente derivada do cristianismo, né? Então pouca gente conhece o budismo. O que é o budismo? Olha, o budismo é uma tradição religiosa, um caminho espiritual que surgiu na época de Buda Shakyamuni, que era conhecido como Siddhartha Gautama, antes de se tornar essa figura que posteriormente deu origem ao budismo, há 2.600 anos atrás. E o que prega o budismo? O budismo prega o autoconhecimento, que nos permite ser pessoas mais compassivas, entendermos melhor a realidade ao nosso entorno e o bom diálogo com todas as outras formas de conhecimento. Vamos então até o espaço do mosteiro dedicado à meditação. No caminho, o monge Kendo explica qual é o objetivo e a importância dessa prática para o dia a dia. Se nós pensamos num copo com água e nele nós colocamos um punhado de areia, a água perde a limpidez. Ela fica turva. Se então colocarmos esse copo sobre uma superfície, sem movimento, a tendência é que a areia decante e essa água retorne à sua condição original. Ela se torne novamente límpida, clara. Ensina a gente aí, que está em casa, a meditar. Como é que faz? Se possível, nós buscamos um tripé, os 2 joelhos no tatame e o bumbum numa almofada, para dar um pouco mais de altura ao nosso tronco. A mão direita por baixo, a mão esquerda por cima, os polegares se tocando, essas mãos ficam apoiadas no colo. A gente encosta levemente a língua no céu da boca para salivar menos. E com a coluna ereta e a nuca formando uma estrutura única com a coluna, a gente mantém o olhar 45 graus. Ele não fica 100% aberto, porque isso aumenta o nosso campo de estímulos, as nossas distrações. E a gente também não busca fechar os olhos, porque isso tende a nos deixar sonolento. Então a gente trabalha um olhar semicerrado. E aqui, o único trabalho que a gente desenvolve é o da não ação, a nossa disciplina de não se mexer. Então o corpo, que serve como um instrumento para a gente chegar até a mente, se encarrega de trazê-la para essa mesma condição de quietude, de silêncio e de imobilidade. Todos os dias o mosteiro recebe visitantes, como esse grupo animado de alunos. Gente que vem em busca de autoconhecimento,
para aprender mais sobre a natureza, sobre si mesmo ou só para conferir as belezas do lugar? Esse aí, por exemplo, é o caminho da purificação. Quem passa por esses portais sai com as energias renovadas. São 108 portais que representam as 108 pedras do Rosário Budista. O mirante é um lugar para apreciar a bela vista do Morro da Vargem. O momento é de contemplação, mas também de olhar para o próprio interior em busca de equilíbrio. Mais do que o budismo, o mosteiro está preocupado com o desenvolvimento humano e com a relação entre o ser humano e a mente, envolvendo a saúde, a atenção plena e o autoconhecimento. Depois de tantos aprendizados, nos despedimos do monge. Em japonês, ele agradece a todos que estão nos assistindo e faz um convite para uma visita ao mosteiro. Quando terebi programa Mitei Tadaiteru Hito, Zehi Ibirasu no Zenkoji ni omairi ni kite kudasai. Yoroshiku onegai itashimasu. Em Ibiraçu, as religiões estão em diálogo constante. O mosteiro criou, junto com a Igreja Católica, um roteiro de peregrinação espiritual chamado Caminhos da Sabedoria. Com pouco mais de 100 quilômetros de extensão, o roteiro passa por igrejas e capelas como a de Santo Antônio. No alto de uma pedra, ela desperta a atenção de quem passa lá embaixo pela rodovia. O Caminho da Sabedoria se tornou uma forma de preparação para as pessoas que realizam o famoso Caminho de Santiago da Compostela, na Espanha, também religioso. A prefeitura quer atrair cada vez mais visitantes para o município. Atualmente, a principal atividade econômica é a agricultura, mas o Grande Buda impulsionou o turismo. Sem dúvida nenhuma, depois desse monumento, aqui a gente sabe que foi um marco na nossa cidade e agora a gente tem que prospectar Ibiraçu para estar conduzindo e melhorando cada vez mais o Caminho da Sabedoria. Além da agricultura, né, agora a gente vem despertando para essa questão do turismo. Né, a nossa vocação, eu acho que a gente tem que identificar os pontos que a gente precisa melhorar a infraestrutura e sem dúvida nenhuma estamos fazendo essa migração agora para mais investimentos no turismo, que é o que está demandando mais tempo agora dos nossos esforços aí. O município fica ao norte da Grande Vitória, logo depois de Fundão. É a capital do pastel e do caldo de cana. Com certeza, você já parou aqui para um lanche durante a viagem. E é claro que é impossível falar de Ibiraçu sem falar de pastel. Só essa loja aqui, aberta há quase 40 anos na região, faz 250 mil pastéis por ano. E você aí, tá servido? O pastel de vento é o carro-chefe da lanchonete. Ele é montado e frito na hora pelos funcionários. E o caldo de cana é o acompanhamento perfeito para essa delícia. Isso tudo começou na verdade, com meus parentes aqui, né, todos da região. E era para ser uma área de apoio para os viajantes que seguiam o sentido norte. E cada vez mais foi se caracterizando como a cidade do pastel, né? Veio o pastel, que acabou virando o carro-chefe. Quando as pessoas passam por aqui, elas sentem assim, um clima muito de aconchego, um clima, vamos dizer assim, rural, ou seja, um clima bem do interior, né? Então o pessoal já acabou se sentindo muito acolhido. Mas principalmente marcou a cultura aqui da cidade. Toda vez que alguém passa por aqui, alguém para aqui. É verdade. Muitas pessoas vão para o norte, acabam visitando parentes e tudo, e acaba tendo um carinho mesmo pelo estabelecimento. E é uma coisa que toca no coração dos clientes. Então, assim, a gente busca deixar os clientes bastante à vontade e tá encantando mesmo eles. A lanchonete foi fundada pela família do Tiago em 1986. Além da matriz em Ibiraçu, existem também 7 franquias, 3 em Ibiraçu, 3 em Vitória e uma no sul da Bahia. Elas recebem 45 mil clientes por mês. Na rede, você tem aí um estabelecimento que já apareceu no Guinness brasileiro como a loja que nunca fechou as portas, não é isso? 24 horas sem fechar as portas. Desde muitas décadas, né? Desde a época da ditadura, inclusive, que tentaram fechar as portas, mas não conseguiram. Então, assim, isso deu mais força ainda para a Parada Ibiraçu. A cidade de Ibiraçu está sendo reconhecida como a cidade das paradas, né, e do pastel, consequentemente. Qual é o segredo de sobreviver tanto tempo nesse mercado, Thiago?
Olha, é servir ao cliente, servir, ter velocidade no atendimento, buscar encantar, né? A gente tem uma prática muito comum aqui, que é a prática do chorinho no caldo de cana. O cliente não pede nem nada, a gente vai, enche ali o caldo de cana. O cliente, são pequenos detalhes que fazem com que ele se sinta realmente em casa, né? Mundo Business vai mostrar também o trabalho das cooperativas financeiras. Os clientes são associados e encontram taxas menores do que nos bancos. No Espírito Santo, a maior delas é o Sicoob. E ainda, a paixão dos brasileiros por café virou negócio para milhares de empreendedores. O mercado de cafeterias cresce com a busca por grãos especiais e novas formas de servir. E no mercado imobiliário capixaba teve aumento de venda em Vitória e em Vila Velha. E o aumento do valor geral de vendas transacionado foi de mais de 200%. Olha isso. O terreno ainda está sendo preparado e quase todos os apartamentos do prédio que será erguido na Enseada do Suá, em Vitória, já foram comercializados. Restam apenas 4 unidades. A gente está aqui num lugar maravilhoso. É o primeiro terreno depois dos terrenos onde só se pode construir 2 andares. E a Enseada está se traduzindo assim, um dos melhores lugares porque é central, é perto para você ir para Vila Velha, é perto para você ir para o centro de Vitória, é perto também para você ir para Camburi. Então é uma posição muito central e que tem sido muito requisitada. Aqui na região, imóvel está girando aí em torno aí de 18 até 20 mil metros quadrados. Então você participar de um condomínio fechado a preço de custo, numa localização dessa, é sempre muito vantajoso. Ao todo, serão 78 apartamentos, entre unidades com 3 e 4 quartos, com 101 até 162 metros quadrados, além de coberturas duplex com mais de 300 metros quadrados. O valor geral de vendas passa dos 120 milhões de reais. Esse é o empreendimento com maior valor geral de vendas entre os 4 lançamentos no primeiro trimestre deste ano em Vitória e na orla de Vila Velha, de acordo com dados do Radar Imobiliário da Apex. O Radar Imobiliário nesse momento está mostrando que para imóvel residencial tem uma demanda maior do que uma oferta, que só acaba acontecendo. Se você tem uma demanda maior que a oferta, o preço aumenta, né? E aí dificulta um pouco mais a venda, é assim que o mercado vai se equilibrando. Porque quando o preço aumenta, você passa a ter menos consumidor, aí o preço tem que abaixar. E a oferta de imóveis, eu acho que nós tivemos uma certa parada de novas construções, e aí vai diminuindo o número de imóveis. À medida que o número de imóveis à venda vai diminuindo, você tem um aumento do preço. É natural, o mercado funciona assim. Segundo o levantamento, em março de 2023, 84 apartamentos foram vendidos em Vitória. Essas transações resultaram num valor total de 159 milhões de reais. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, houve um aumento de 61% no número de unidades comercializadas e de 252% no valor geral de vendas. Em Vila Velha, também foi registrado o aumento nas vendas. 52 unidades foram comercializadas em março deste ano, um salto de 108%. O valor geral de vendas cresceu 217%, passando para 79 milhões. Nos 2 municípios, o valor geral de vendas aumentou bem mais do que o número de unidades vendidas. E a justificativa seria a elevação dos preços dos materiais usados na construção civil. Isso de acordo com o Sindicato das Indústrias do setor. O vice-presidente destaca ainda a diferença de preços e do perfil dos compradores de imóveis em Vitória e Vila Velha. Vitória é uma capital, então sempre vão existir pessoas que querem estar mais próximo do núcleo de negócios, né, do estado, e realmente, de forma geral, está situado na capital, onde estão os empregos, a maior parte
das repartições públicas também. Vila Velha são pessoas que talvez já conseguem buscar um equilíbrio entre uma moradia com uma qualidade de vida talvez um pouco maior, devido a ser um município contemplado com um litoral muito extenso, com boas alternativas de lazer, e que de alguma forma trabalham na própria cidade de Vila Velha, consegue conciliar a moradia em Vila Velha com a comutação diária para Vitória, de uma forma a não impactar tanto na sua rotina. O mercado continua aquecido, embora o ritmo de lançamentos tenha diminuído em relação ao início da pandemia, época em que a taxa básica de juros no Brasil baixou a 2%, estimulando os financiamentos. A taxa básica de juros ela impacta muito o mercado imobiliário, né? Isso aí é um dos fatores da economia que talvez tenha maior relevância. Tradicionalmente, quando a taxa de juros sobe, o mercado vem a desaquecer, porque esse crédito vai ficando mais caro. Recentemente, isso não ocorreu de forma diretamente relacionada. A taxa de juros subiu bastante, a taxa básica, né, que é a Selic, mas a taxa do crédito imobiliário, embora obviamente que subiu, mas não subiu tanto quanto a taxa básica. É porque ela é relacionada à poupança e também não à Selic. De modo que as pessoas continuaram tendo acesso ao crédito imobiliário de forma abundante. As pessoas então puderam manter o seu poder de compra por as pessoas que pretendiam naturalmente utilizar o financiamento bancário, que é a maior parte dos compradores. Atualmente, Vitória tem o metro quadrado mais caro das capitais brasileiras, com valor médio de R$ 10.353, à frente de São Paulo, Florianópolis e Rio de Janeiro. No período de 12 meses, encerrado em abril, Vila Velha teve a sexta maior valorização entre os municípios do país, com alta de 14,7% no valor do metro quadrado, segundo o índice FIPZAP. Os empresários do setor chamam a atenção para a valorização. Bom para quem já adquiriu um imóvel, e quem ainda não comprou deve levar esse fator em consideração. A gente deve estar lançando aí aproximadamente aí uns 80 mil metros quadrados de área privativa de apartamento, em Vitória e em Vila Velha. E eu tenho certeza que imóvel vai continuar assim, não tem outro jeito, o déficit habitacional é grande e a oportunidade nos melhores lugares da cidade vai se escasseando. Então a gente acredita firmemente no mercado imobiliário, principalmente aqui do Espírito Santo. O brasileiro é apaixonado por café. Com o crescimento da demanda pelos cafés especiais de alta qualidade, o mercado das cafeterias está crescendo. Foi na época da faculdade que a Daniela começou a vender doces e lanches para os colegas. A mãe dela, a Aparecida, ajudava na produção. Depois a amiga Luana também entrou no negócio. Na época eu estudava para concurso, né? Tinha me formado em Direito, já estudava um tempo para concurso e sempre gostei de cozinha, de fazer, né, coisas para a família. E aí um dia eu conversando com a Dani, eu falei, ai amiga, eu acho que essa coisa do concurso eu já tô chegando no meu limite, penso em abrir alguma coisa para mim. Aí que ela me propôs a parceria, ela falou, amiga, por que você não entra com a gente nos doces? A gente sente, né, como que fica, a gente vai crescendo, quando surgir uma oportunidade a gente abre algo. Em maio de 2020, no início da pandemia, as três abriram uma cafeteria no pátio de um centro de saúde de Vitória. Na época, muita gente achou que elas tinham perdido o juízo, mas não é que deu certo. A gente começou no início da pandemia, aqui não tinha nada, só tinha um pronto-socorro, né, e uma outra empresa lá em cima e só tinha gente aqui. Então o movimento era bem baixo no início, muito baixo mesmo, e depois aqui dentro foi crescendo, né? Aí começou o laboratório, chegou o hospital, então aí com isso o movimento começou a crescer. Atualmente as empreendedoras recebem de 350 a 400 pessoas por dia no estabelecimento. Pacientes e acompanhantes e profissionais da saúde que gastam em média de R$ 13 a R$ 20.
A Daniela, a Luana e a Aparecida continuam produzindo brigadeiros, tortas e outros doces. Elas fazem questão, mas a maior parte das delícias que servem aqui são compradas de fornecedores. Será que dessa forma, mais comprando produtos do que produzindo, colocando a mão na massa, elas não perdem na margem de lucro? A gente gostaria de saber qual o critério adotado para você saber assim, não, isso aqui vale a pena a produção própria, isso aqui não justifica, porque a margem, né, geralmente quando é produção própria, ela fica maior. Mas também você tem toda uma mobilização da cozinha para isso, né? Para conseguirem produzir tudo o que vendem, as empreendedoras precisam contratar mais gente. E urgente, até porque elas estão aumentando o número de mesas na área externa. Hoje em dia nós temos 3 pessoas nos ajudando, né? Então, chegam currículos pra gente, tudo, nós fazemos as entrevistas, só que as pessoas às vezes ficam 2 dias, 7 dias, então acabam desistindo. Então a gente tá nessa procura para poder formar uma equipe, entendeu? Fechar a nossa equipe mesmo. O negócio está avançando e o desejo agora é pegar encomendas de doces para grandes eventos e quem sabe até abrir outra unidade. Mas é preciso levar algumas coisas em consideração. A gente até limita mais ou menos a quantidade de encomendas de doces, né, por semana, porque a gente não consegue dar conta, né, de pegar uma encomenda muito grande. Então hoje em dia a gente limita. Então a gente tem um outro lugar com outras pessoas nos ajudando, né? Então a gente talvez conseguiria pegar um número maior de encomendas, de eventos. Existem cerca de 4.000 cafeterias espalhadas pelo Brasil, número que reflete a paixão dos brasileiros pela bebida. Tanto que o café tem um dia só dele e foi comemorado na última quarta-feira, 24 de maio. O mercado das cafeterias está aquecido. Cresce junto com a demanda por cafés especiais, que proporcionam uma experiência diferente para os consumidores, graças aos cuidados na produção. Levantamentos apontam que o consumo de cafés especiais no Brasil deve chegar a 1,8 milhão de sacas em 2023, praticamente o dobro do registrado em 2019, de 981 mil sacas. Os grãos do café servido na cafeteria do Wagner, também em Vitória, são cuidadosamente selecionados nas lavouras. Depois são torrados e moídos no próprio estabelecimento. Ele conta que começou o negócio há mais de 10 anos, num espaço bem menor. As viagens que fazia a trabalho como profissional de relações públicas trouxeram inspiração. Eu viajava para as capitais, via sempre uma cafeteria ou um ponto legal em frente a universidades federais, em frente a faculdades, e aí em Vitória não tinha. Você tinha uma região na Rua da Lama que já tinha uns comércios bacanas, mas tudo muito noturno. E aí foi a proposta para ela, a gente abrir uma cafeteria, estudar sobre café e abrir uma cafeteria voltada para esse público. Convidamos a Daniela e a Luana para irem até a cafeteria do Wagner. Além de conhecer o espaço, é uma oportunidade para pedir a ele orientações e tirar aquelas dúvidas. Wagner, a gente hoje tem uma questão assim, né, em relação à produção. Qual critério assim você adota para determinar assim o que vai fazer, o que vocês vão produzir, fabricação própria, e o que é mais vantajoso de vocês terceirizarem? Produzir dentro da casa, eu acho que mais do que além da margem, você também consegue ter um controle melhor de qualidade dos produtos. Com certeza. E aí, cara, tem um ponto que eu acho crucial para todo mundo que tem comércio de alimentação, qualquer outro que seja, que é dar a sua cara ao que é servido. Sim. Então, assim, a gente gosta muito de produtos pontuais, da pessoa olhar para a cafa, o que é a cafa, o que eu vou comer lá. A gente gosta de ter os carros-chefes. Então, acho que produzir dentro, acho que dá essa identidade das pessoas olharem e falar, nossa, isso é da cafa, isso é da tulipa, vou lá comer isso. As empreendedoras também gostariam de dicas para a contratação e retenção de funcionários. Faz 3 meses que elas estão tentando ocupar 2 vagas, mas nenhum candidato fica. O que a gente
tenta oferecer, óbvio, a gente não consegue oferecer salários grandes, né? Porque o nosso ticket médio é mais baixo que restaurantes, né? Sim. Acaba que a gente disputa mão de obra com restaurantes também. Então acho que o que a gente tenta oferecer aqui também é um ambiente de trabalho legal, uns horários melhores, que a pessoa consiga ter uma vida fora daqui também. E a gente tem uma boa experiência com pessoas um pouco mais velhas, né? A gente está falando aí de uma galera na faixa de 50 anos, que já vem com uma bagagem também, né? E é um caminho. Eu acho que indicação também de outras pessoas, de outros restaurantes, de outras cafeterias. Quando tomar essa decisão da expansão, sabe? Assim, seja até da cozinha, tipo assim, não, eu acho que a gente deve ter um outro ponto para uma cozinha. Ah, vamos expandir assim. Lá a gente já expandiu mais em relação a números de lugares para sentar. A gente tem 2 varandinhas hoje, uma já está equipadinha, já funciona, a outra a gente está em processo de colocá-la para funcionar. E aí a gente queria ver com você isso. Quando que você teve, né, esse start que já era hora de expandir? Se a cozinha está apertada, de repente sonhar com uma segunda loja, de repente pensar numa cozinha separada, uma cozinha central para fornecer, pensar a Tulipa como 2 operações, eu acho que de repente seja o caminho para ter essas lojas. Com menos espaço de cozinha interno e ter uma cozinha central que você forneça para essas lojas. Sim, exatamente. Aí você consegue ter horários distintos também, sabe? A fábrica trabalhando de segunda a sexta e a loja, de repente, trabalhar com a demanda do ponto atual e o ponto futuro que vocês pensam. Você falou uma coisa que é muito verdade, que às vezes a nossa cabeça não estava para isso, assim, né? Tem que ter essa viradinha de chave, porque a produção é uma coisa, né? E a venda é outra. Completamente, né? Completamente diferente. diferente. Você atende diferente. Né? Exatamente. Tá gostando? Então não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, @FolhaBusiness, e também lá no meu Instagram, @RicardoFrizeira. Pega a câmera do seu celular e aponta para o QR Code que aparece aí na tela. Você sabe como é que funciona uma cooperativa financeira? É parecido com um banco, a diferença é que lá os clientes também são donos. E aqui no Espírito Santo, a maior delas é o Sicoob. A Praia do Canto é um dos bairros mais charmosos de Vitória. Reúne prédios de luxo, lojas sofisticadas e bons restaurantes. Esse foi o local que o Ivan escolheu para empreender. Ivan e os sócios são donos de um bar de parrilha e também desse restaurante com a pegada mais elegante. O primeiro foi aberto um pouco antes da pandemia e o outro no final de 2022. Abrimos no início de 2020. Com 15 dias, a gente teve que fechar tudo. Surgiu a pandemia. Que coisa. E fechamos, ficamos aquele primeiro período ali que era obrigatório não fazer nada mesmo, né? Ajustando para delivery, porque a gente estava no início, teve uma venda legal. O que nos animou bastante, porque mesmo com aquela dificuldade, só a cozinha funcionando, a gente conseguiu ter um público bacana. Chegou a um ponto que a gente já tinha crescido bastante, ficava, pô, vamos abrir uma nova casa com o mesmo nome ou não, o que a gente vai fazer? A gente partiu da ideia de, tipo, vamos atender um público um pouco diferente? Lá é uma pegada de drinks, chopp, carne, despojado, e a gente queria vir para o mercado de vinhos. Vitória, Espírito Santo é referência em vinhos. Então a gente viu uma oportunidade muito grande e veio atrás de pessoas que sabiam sobre o mercado, de cardápios interessantes, que ainda não tinha em Vitória. Tentamos buscar algo um pouco diferente do padrão e começamos a construir aqui em 2022. Tanto para enfrentar a crise financeira quanto para iniciar o novo negócio, Ivan precisou de levantar recursos. Ele e o sócio buscaram crédito numa cooperativa financeira. A gente não pega o capital inteiro, em geral, para abrir um novo empreendimento, né? A gente precisa de parceiros e que acredite no que a gente tem ali como proposta. Quando a gente teve a ideia, vamos captar recursos, o que a gente vai fazer, foi onde a gente foi até os Sicoob, que a gente já tinha um relacionamento muito bom. Toda a época do quintal, foi junto com eles, e viemos aqui pro Tero na mesma pegada. Fomos até eles, buscamos o recurso necessário, com forma de pagamento, que precisava ser feito. Tivemos uma resposta muito boa deles e que foi que proporcionou a gente botar essa ideia que estava no papel em prática, né?
Mas você sabe o que são as cooperativas financeiras ou de crédito? Assim como outras cooperativas, elas são associações de pessoas com o mesmo objetivo: prestar serviços financeiros. Atualmente, é possível encontrar todas as soluções que encontramos num banco numa cooperativa, mas com a vantagem de contar com juros e taxas mais baixas. Um estudo com base em dados do Banco Central mostrou que os associados das cooperativas financeiras gastam 50% menos em taxas de crédito pessoal. E as taxas de juros podem ser até 55% menores. Até o final de 2021, último ano com dados públicos disponíveis sobre o cooperativismo no Brasil, existiam 763 cooperativas de crédito no país. Juntas, elas somam 3.900.000 cooperados e empregam 89 mil pessoas, direta e indiretamente. Aqui no Espírito Santo, o maior representante da classe é o Sicoob. Bento foi um dos fundadores do Sicoob Espírito Santo, em 1988. A cooperativa foi criada inicialmente para prestar serviços financeiros para o agronegócio. Bento, o cooperativismo tem um papel muito importante em apoiar micro e pequenas empresas, também grandes negócios, é claro, mas no caso aqui que a gente acabou de ver aí do Ivan, de apoiar pequenos negócios. Queria que você explicasse para a gente o que é o cooperativismo e qual que é essa relevância dele nesse segmento da economia. O cooperativismo é juntar pessoas com os mesmos interesses e ideais e fazer essa gestão, ajudar aí os pequenos, os médios, enfim, aqueles que quiserem fazer parte desse conjunto. Isso é cooperar, isso é cooperação. Somos um grupo de pessoas que tínhamos o mesmo ideal e que fizemos acontecer algumas coisas em alguns das nossas localidades, especialmente onde tínhamos cooperativas agropecuárias. E aí, através da necessidade que as cooperativas agropecuárias tinham, especialmente de fazer crédito rural, nós começamos, a maioria das nossas cooperativas do Sicoob, elas nasceram dentro de uma cooperativa agropecuária, para atender exatamente os associados nesse pormenor que era a distribuição de crédito rural. Temos depois uma cooperativa nossa que é de rochas ornamentais, a origem dela é nesse setor e que também nasceu com essa necessidade daqueles fundadores em ter acesso a crédito para aquele setor. Só no ano passado, o Sicoob Espírito Santo inaugurou 15 agências, totalizando 186. A maior parte fica no Espírito Santo, mas tem agências também no Rio de Janeiro, em São Paulo e até na Bahia. A cooperativa tem quase 80 mil associados. Em 2022, registrou o melhor resultado da sua história, 873 milhões de reais, um aumento de 49% na comparação com o ano anterior. A carteira de crédito passou dos 10 bilhões de reais, um salto de 33%. Esse valor é tudo que o Sicoob Espírito Santo emprestou por meio de empréstimos, financiamentos e operações de crédito rural. Nos últimos 9 anos, a gente está comemorando bastante porque a gente dobra de tamanho a cada 3 anos. Então, um ritmo superior a 30% de crescimento em praticamente todos os números. E isso é fruto da aceitação da sociedade o que nós estamos levando para o nosso cooperado. Tanto dessa presença física, desse atendimento, desse olhar mais humano, de uma forma simples, mas também levando produtos da necessidade do dia a dia, mas também no formato digital, atualizando aí todas as nossas soluções para que os nossos cooperados tenham toda a comodidade e segurança necessário para a entrega de produtos e serviços financeiros. De acordo com o diretor executivo, boa parte do faturamento retornou aos associados. Aliás, a chamada distribuição das sobras é outra característica das cooperativas financeiras. Nós devolvemos diretamente para o nosso sócio, no CPF ou no CNPJ dele, mais de 400 milhões de reais. Então é um recurso significativo que ficou na sociedade devido às pessoas terem operado pelo Sicoob. Se ele tivesse operado numa outra instituição financeira, esse recurso teria sido gerado e, obviamente, pelo modelo de negócio, é muito natural, é o lucro da instituição. Aqui o lucro, as sobras, que nós chamamos assim, que é o resultado, ele é distribuído para quem opera com o Sicoob.
Os homens ainda são maioria entre os investidores brasileiros, mas para incentivar e apoiar as mulheres a entrarem na Bolsa de Valores e também ganharem dinheiro, a Apex criou o Clube das Investidoras. Terra e outros materiais da natureza foram utilizados como pigmentos, dando origem a obras de arte. As telas estão expostas nesta Galeria de Vitória. Antes da abertura oficial da exposição, um grupo de 50 mulheres foi convidado para apreciar as telas, mas também para discutir a arte como forma de investimento. Cada vez mais eu vejo que a mulher tem um protagonismo, né, nas decisões, nas ações. Inclusive a galeria tem um clube de colecionadores, então é muito interessante a gente pensar nessa relação do clube da investidora com o clube do colecionador. E eu acho que um dos pontos principais nessa relação é você se sentir parte do processo. Eu acho que assim como a arte, o investimento financeiro é algo que ainda é muito desconhecido do público feminino. Então, para nós, para todas as mulheres, inclusive para mim, é maravilhoso um evento como esse, porque eu acho que, para além do investimento, há um interesse em conhecer esse universo, em pensar, será que eu posso fazer um investimento? E muitas vezes pode. Isso acontece da mesma forma no universo da arte. A gente pensa, será que eu posso investir em arte contemporânea? Sim, você pode. Arte nas telas e também em objetos do nosso cotidiano, como os móveis cuidadosamente selecionados pela Carmen, dona de uma loja que se tornou referência na capital capixaba. Como é que começou a estampa? Veio de uma necessidade de empreender mesmo. Foi uma fase da minha vida que eu queria fazer algum empreendimento. E eu vi que esse nicho, há 40 anos atrás, era um nicho muito promissor. E aí nós começamos com uma loja muito pequena. A loja tinha 120 metros quadrados na Praia do Canto. Hoje ela continua na Praia do Canto, mas tem 3.000 metros quadrados. Hoje eu tenho orgulho assim, de dizer que a Estampa é uma loja que investe no design brasileiro e uma das que tem mais esse lado, esse cunho de ter um móvel com design dentro da loja. Mais do que uma opção de investimento, nesse encontro, as obras de arte cumprem a importante missão de atrair as mulheres para o mercado financeiro, de abrir caminho para outras possibilidades de aplicar e de multiplicar o dinheiro. O encontro marcou o lançamento do Clube da Investidora, criado pela Apex, plataforma de investimentos e serviços financeiros de Vitória. O objetivo é formar uma comunidade para a troca de informações. Hoje a gente veio trazer numa linguagem muito mais leve para as mulheres que ainda têm um pouco de dificuldade com a linguagem do mercado financeiro, como é fácil, como é possível e como é rápido investir. Obviamente, dentro de um perfil de investimento, de uma estratégia de investimento, do que elas querem para daqui para frente. Então eu acho que o propósito desse clube é atraí-las de uma forma leve, para que elas também investam. O Clube da Investidora, ela é um projeto da Apex, então lá nós temos um time de especialistas para atender essas mulheres. Então, obviamente, é fazer contato conosco e nós vamos sentar, e nós vamos conversar, e nós vamos entender para que elas possam começar a investir. E os eventos, a gente vai convidando mulheres a todo tempo para que elas se aproximem de nós. Cerca de 70% dos assessorados são homens, contra apenas 30% de mulheres, proporção semelhante à registrada pela Bolsa de Valores de São Paulo, em relação a pessoas físicas. Essa comunidade surgiu através de mulheres, porque sentia dor no mercado, trabalhando na Apex, entendendo ali o movimento, a quantidade de clientes que a gente tinha, que existia uma maioria de homens, quando comparado às mulheres como os nossos clientes. E a gente sem entender muito bem por que isso acontecia. Afinal, a gente está aqui no estado do Espírito Santo, é um estado cheio de mulheres empreendedoras, e a gente queria trazer isso para
todas as mulheres e desmistificar essa questão do mercado financeiro. Por quê? Porque muitas vezes elas ficam com medo, têm medo de começar, quero deixar meu dinheiro num bancão e aí não acompanha as mudanças que existem na economia, porque hoje existem diversos produtos para todos os tipos de perfis. Sejam mais arriscados, sejam mais conservadores, isso não tem problema. O que a gente quer aqui é levar informação, é fazer trocas com elas, para elas que se sintam mais seguras no momento de fazer um investimento. Entre as convidadas, exemplos de mulheres empreendedoras que aprenderam que podem fazer o dinheiro trabalhar para elas no mercado financeiro. Investir eu já invisto há muito tempo nos bancos tradicionais. Investir não. Aplicar o dinheiro. E aí, desde que a Apex surgiu, eu senti que eu tinha uma oportunidade de ter o meu capital melhor rentabilizado. Eu senti que realmente eu era tratada como uma pessoa em particular que tinha seus anseios, suas projeções, suas características. Eu tenho um pouquinho de vocação para risco, para startups, porque isso realmente me motiva, me faz meu olho brilhar. Eu gosto de ver as coisas saírem do zero e acontecerem. Foi isso que a gente fez lá atrás e agora eu gosto de acompanhar a turma que está fazendo isso, a turma criativa, a turma cheia de gás, a turma que não mede esforços. Então eu gosto de acompanhar, de investir. Então nesse aspecto eu sou um pouquinho mais ousada. A dica que você daria para as mulheres que estão pensando em começar a investir? A dica que eu daria seria obtenha informação e peça orientação. Se você é boa no que você faz, no seu negócio, na sua empresa, no seu business, você não obrigatoriamente tem que ser boa e investir, cada um na sua praia, né? Então você pode muito bem entender tudo do seu negócio, mas não entender de investimentos, não entender de finanças, e você tem que procurar, na minha humilde opinião, quem entenda para gerir o seu dinheiro. E olha só que legal, para movimentar o turismo e incentivar as economias locais, o governo do estado está estudando conceder para a iniciativa privada a gestão de 6 parques estaduais. A gente conversou sobre isso com o secretário de Meio Ambiente, Felipe Rigoni. Vamos falar de sustentabilidade e meio ambiente. Hoje eu recebo aqui no estúdio o secretário de Meio Ambiente do Espírito Santo, Felipe Rigoni. Rigoni, obrigado pela presença. Obrigado a vocês, querido. Queria já ir direto ao ponto, entendendo por que falar de natureza, falar de meio ambiente, falar de sustentabilidade é importante nos dias de hoje, no Brasil, no mundo e aqui no Espírito Santo. Bom, primeiro que tem alguns motivos pelos quais a gente precisa se preocupar com a sustentabilidade. Primeiro, por sobrevivência. O planeta de fato está esquentando, os eventos naturais estão cada vez mais extremos e mais frequentes, então chuvas mais fortes, secas mais intensas, a gente vê isso aqui no Espírito Santo frequentemente. Mas também porque um dos grandes potenciais, se não for o maior potencial brasileiro, economicamente falando, é na bioindústria, é nos ativos de base sustentável. Então a gente temos uma missão lá na Secretaria de Meio Ambiente, além obviamente de preservar o meio ambiente, temos uma missão que é mostrar concretamente para as pessoas a floresta em pé pode dar mais dinheiro do que ela deitada. Boa. Que de fato os ativos ambientais preservados podem dar mais dinheiro do que eles degradados. E essa é a nossa missão lá na Secretaria. Rigoni, a gente está aqui com a foto atrás do Parque Paulo César Vinhas, super conhecido aí, querido pelos capixabas. Muito bonito. Eu queria entender um pouquinho como é que vocês estão olhando essas belezas naturais aqui do estado, como esses parques. Primeiro que o Espírito Santo é privilegiado nessa questão. Nós temos o Paulo César Vinha, que é ali em Guarapari, nós temos o Parque de Itaúnas, Parque Pedra Azul, o Mata das Flores, que fica em Castelo, Forno Grande e o Cachoeiro da Fumaça. 6 parques maravilhosos. Qual que é a nossa missão aqui? Nós estamos contratando uma grande consultoria, que é a Ernest Young, para a gente conseguir modelar qual seria a melhor maneira de gerir esses parques. Provavelmente vai ser a concessão para o uso privado das áreas dentro dos parques. Ou seja, mantendo 100% da preservação ambiental, mas permitindo empreendedores
fazer em restaurantes, hotéis, etc., dentro e fora dos parques, para que o parque seja cada vez mais utilizado e visitado. Então, a concessão dos parques, como foi feito lá em Cataratas do Iguaçu, como foi feito nos Estados Unidos com o Grand Canyon. O Grand Canyon, para você ter uma ideia, é do tamanho do Paulo César Vinho, exatamente do mesmo tamanho. Jura, cara? Ele dá 9 mil empregos diretos e fatura 710 milhões de dólares por ano. Tem 20 municípios ao redor daquele parque que dependem daquele parque para sobreviver. Ou seja, o ativo ambiental pode também se tornar, mantendo a preservação, um ativo econômico. Exatamente. E mantendo a preservação é parte primordial disso. Por exemplo, as pessoas vão para o Parque Cataratas do Iguaçu por conta das cataratas e por conta da estrutura que foi criada para permitir uma visitação confortável. Ivone, o governo do estado elegeu essa pauta meio ambiente e sustentabilidade como uma pauta prioritária. Quando a gente vai para fora, para os Estados Unidos e tal, o olhar que as pessoas têm para o Brasil está muito ligado a essa questão da Amazônia, essa questão da natureza, da preservação das florestas, né? Por que esse tema foi aquele que o governo escolheu para priorizar? Bom, por alguns motivos. Pela sobrevivência, porque isso é importante por si mesmo, mas também porque todos os fluxos de capital, nacional e internacional, estão gradualmente e constantemente migrando para ativos que são ESG, que são sustentáveis. Então, se a gente quer ganhar dinheiro no futuro, vai ter que ser sustentável, não tem outro jeito. Os investidores estão buscando isso. Né? Estão buscando isso. A gente, por exemplo, está numa parceria, nós da SEAMA, junto com o Bandes, para a gente tornar o Bandes, de fato, um banco sustentável. Legal. É uma prioridade do governo, uma prioridade do presidente Marcelo Sentive, e a gente trouxe a Climate Bonds Initiative, que é uma organização internacional que fala em nome dos investidores da área sustentável, justamente para nos ajudar a modelar as melhores finanças, as melhores formas de você financiar essa transição. Porque as indústrias capixaba, né, o mercado capixaba vai precisar se adaptar, né, melhorar a sua emissão de carbono, compensar as emissões de carbono, mas a gente tem como responsabilidade do poder público dar o caminho de como fazer isso. Ivone, falando de indústrias, a gente tem alguns casos aqui no Espírito Santo de sucesso nesse sentido, né? Você tem, por exemplo, a Suzano ali em Aracruz, que captura mais carbono do que emite. É uma empresa carbono neutro ou carbono negativo. Queria que você falasse um pouquinho pra gente desses casos. Ela planta 1.200.000 árvores por dia no Brasil, pra você ter uma ideia. Você tem a ArcelorMittal e a Vale que estão em processo de transição, tem os TACs, inclusive, que é o termo de ajuste de conduta, feito com o IEMA, com o Ministério Público, para melhorar a qualidade do ar. Você tem um exemplo aqui que é a CBF, que é uma companhia siderúrgica ali de João Neiva, que é a única siderúrgica do planeta que é carbono neutro. Olha só. E isso as pessoas não sabem. Então a gente tem iniciativas aqui no Espírito Santo. O nosso agro, ele está rapidamente se tornando um agro cada vez mais sustentável. Nós temos o Reflorestar, por exemplo, lá na Secretaria, que a gente paga para os produtores rurais para eles reflorestarem a sua propriedade rural. Então a gente está num caminho no Espírito Santo que é rápido e que está cada vez mais se tornando referência nacional. Ivone, agora para finalizar, queria que você falasse um pouquinho para a gente. Você foi deputado federal lá em Brasília, cumpriu um mandato belo que eu pude acompanhar com você e agora vem para esse desafio aqui no Executivo Governo do Estado. O que você está vendo de diferente dessas duas profissões? Veja, de fato é bastante diferente. Eu recebi o convite do governador Renato Casagrande, que tem me dado muita autonomia para fazer isso tudo que a gente está falando. E o Executivo, além de ser muito diferente, é super legal, porque de fato você consegue executar as coisas. No Legislativo a gente debatia muito e definia as regras gerais, né, de como as coisas iam acontecer, mas quem executa de fato é o Executivo, né? Então eu estou bastante feliz, bastante animado com esses desafios e o governo Casagrande está bem preparado aí para essa área da sustentabilidade. O Executivo é falar menos e fazer mais, né? Exatamente. Legal. Ivone, obrigado, parabéns pelo sucesso aí. Obrigado. À frente da Secretaria. E um abraço. Sempre à disposição. Tá gostando? Então não deixa de seguir a gente nas redes sociais, hein? No YouTube e no Instagram, @FolhaBusiness e também no meu Instagram, @Ricardo Frizeira. A gente vai agora para um breve intervalo e volta já. Fica aí. Estamos de volta e está na hora da gente saber os acontecimentos mais importantes do mundo dos negócios do Espírito Santo nessa semana. É o quadro Fatos Relevantes com a Fernanda Batista. Presidente Kennedy, no litoral sul do Espírito Santo, deve receber 150 milhões de reais em investimentos para a construção de 5 usinas de energia solar
fotovoltaicas. 2 já foram aprovadas. Temos total apoio do pessoal de Presidente Kennedy, eles que nos convidaram para levar essa demanda energética para a cidade, para o município, visto que existe lá um projeto bem ambicioso, que é o Porto Central, onde este irá demandar de muita energia, né? Então, nós estamos levando um investimento aí na ordem de 150 milhões, caso todos os projetos sejam aprovados. O investimento será realizado por 2 empresas, uma americana e outra com sede em Recife, que formaram sociedade. Outros projetos no Espírito Santo estão em vista. Eu considero esse projeto inicial aí no estado. Talvez a gente consiga, né, levar mais investimentos, não só para a PK, Presidente Kennedy, como para os demais municípios, né, que tenham condições de muito mais de solo, né, de áreas, e queiram também nos dar apoio, né? Eu acho que esse é importante. Nós temos apetite, né, financeiro para maiores investimentos. Em Colatina, a Companhia do Jeans vai investir 16 milhões de reais na modernização e na ampliação da capacidade produtiva de peças de vestuário, o que deve impactar toda a região. Uma empresa que já gera 1.800 postos de trabalho, oportunidade para os capixabas, nos municípios de Marilândia, no município de São Gabriel e também no município de Colatina, né? E essa empresa, a Companhia do Jeans, é uma empresa que está ampliando os seus investimentos no município de Colatina, e os incentivos, os instrumentos de desenvolvimento foram fundamentais para que esses investimentos pudessem acontecer. Também vai realizar investimentos a Café Meridiano, mais de 800 milhões de reais para a implantação de uma unidade industrial de produção de achocolatado e de outros produtos. O Café Meridiano é um grupo tradicional do Espírito Santo e agora eles estão, inclusive, inaugurando o processo de exportação de café torrado para os Emirados Árabes, para Dubai. A Café Meridiano tem toda uma linha de cafés especiais com arábica, com condilon, e agora inaugurou uma linha com achocolatados. O Grupo Zema, empresa da família do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, considera a possibilidade de realizar um investimento estratégico de logística aqui no Espírito Santo. O grupo opera lojas de eletrodomésticos, serviços financeiros e concessionárias de veículos e está buscando expandir suas operações de comércio eletrônico. E a gente fica por aqui. Queria te agradecer pela sua audiência, te lembrar, seguir a gente nas redes sociais, no YouTube e no Instagram, @FolhaBusiness, e no meu Instagram, @RicardoFrizeira, para você ficar por dentro de tudo que acontece de mais relevante aqui no Espírito Santo. Obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Te vejo aqui de novo domingo que vem, mesmo horário. Abraço, valeu!